MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Ora, vivam! Bem-vindos Olá, de volta. outra vez. Olá, Como estão? Temos novamente connosco o Luís Costa. Olá, Luís. o Luís voltou. Viva-me deu. Não ficou... Pronto, não lhe chegou, então. Veio para a segunda volta. Muito bem. Obrigado por isso. Se bem me recordo, nós estávamos a falar, embora não estivéssemos a falar da urgência de obstetrícia e ginecologia, estávamos a falar de incubadoras. E o Luís deu ali uma volta inteligente e subtil à questão e não me respondeu. Mas eu vou pedir ao Miguel, porque sei que me responderá, que clarifique. Então, a Big Pharma está a incubar startups in-house para depois beneficiar disso? Não, Ou não? Não, Mesmo que incubar seja financiar depois, isso pode estar. Embora acho que há umas que estão a pensar criar ninhos de startups apoiadas para depois poderem promover. Já existem. E já existe, exato. Para poderem promover. São os passos normais, não é? Nós costumamos dizer na brincadeira follow the money. É o caixa-cantos deles? É onde há dinheiro é que as coisas depois vão acontecer. E o Luís referiu na semana passada uma coisa muito interessante. Antigamente, as companhias mais pequenas, que não eram bem biotechs, nem startups, chegavam a um nível, desenvolviam o produto e depois não o conseguiam comercializar, não tinham volume para o comercializar. Iam passar os acordos de licenciamento, ou não só, com quem tinha e capacidade comercial. Hoje as coisas começam mais cedo. Começam na capacidade de produzir data, produzir informação, produzir um medicamento que depois, mais tarde, quando for para ser aprovado, ser reembolsado, ter um preço, tenha as características que possam ser compatíveis. Portanto, e é aí que começam as companhias farma mais desenvolvidas a atuar e a ajudar as startups ou as biotech menos construídas nesse aspecto. Muitas vezes até sendo o desenvolvimento ficando na biotech ou na startup, mas o dinheiro da investigação, quem paga, é a Big Pharma, com depois um acordo comercial para que conta de desenvolvimento chega a ser. Isto também cria, em fase 2 ainda falham 70%, não é? Mas antes, no pré-clínico, falha um balúrdio. Pronto. As grandes farmas, portanto, arriscava, falhava e passava uma. Agora, em vez de estar a arriscar internamente, olha para o espectro que está à volta dela, que ainda é por cima muito maior, e pode começar a fazer o picking dos projetos que têm menos probabilidade de falhar. Portanto, também reduziu provavelmente aquela de 1 para 5 mil, acho que era, tinha o risco, do risco de 1 para 5 mil. E isto faz todo sentido. Primeiro, permite também que as academias e as companhias menores possam criar outro estilo de conhecimento e de envolvimento interessante. Nós vimos nas vacinas do Covid, a Pfizer imediatamente já estava a colaborar com uma tecnologia específica, que até nem era para vacinas, ia ser mais na área oncológica, e arrancou, fez a vacina, que ainda hoje nós todos achamos que é melhor, pode não ser, mas que ainda hoje toda a gente acha que é melhor. Mas porquê? Porque estava a alimentar já aquela investigação. E, portanto, quando houve a oportunidade, ok, eu ponho que tenho o dinheiro e fazemos. Não é? E isto vai ser cada vez... Eu, se me perguntarem como é que eu vejo o futuro, eu não consigo ver o futuro sem ser assim, porque me parece por demais óbvio que é a forma natural de desenvolvimento. Ainda há um outro exemplo, que é os anos 50, a informática. As grandes companhias concentravam tudo nelas. Elas é que produziam tudo. E depois, com o tempo, que a tecnologia evoluiu, perceberam que não eram capazes. E, portanto, passou a fazer quase um open source para depois poderem ir buscar e comprar as coisas. É muito parecido o mecanismo, na minha opinião. Portanto, isto é inevitável, ou seja, não é parável. As Big Five, ou as Big Pharma não vão conseguir, eu compro tudo o que mexe. Para quê?
para ter prejuízo, acho que não vale a pena. Mas isto vai estimular uma guerra entre elas para aproveitar as boas oportunidades, ou há que chegue para todos? Eu acho que não vai estimular, mas curiosamente está uma guerra que eu acho que já foi concluída agora para a aquisição de uma companhia que tem medicamento para a obesidade entre uma empresa americana e uma empresa europeia. Foi concluída porque começaram, pensou num investimento, imaginemos, de 6 bilhões. Houve uma contraproposta da outra parte europeia por 8, depois por 9 na americana, já está nos tribunais americanos e agora acho que ficou fechada para os americanos 10 bilhões de euros. Portanto, é natural que isso vá acontecer. Eu acho que o segredo vai estar no scouting, ou seja, tem que haver um permanente scouting daquilo que é o mercado da inovação, do que está primeiro nas áreas que têm interesse para as multinacionais, para as grandes farmacêuticas, e depois a forma de ter capacidade financeira para rapidamente adquirir, que é o que estamos a ver agora. 10 bilhões de euros já é uma quantia generosa. Eu gostava só de dar um passo atrás porque eu disse integra e realmente eu acho que não integra, suporta. Eu pelo menos conheço 2, não vou referir as companhias, não interessa, um deles é na Bélgica, de uma empresa americana, e outro de uma empresa americana em relação a uma empresa europeia, que há claramente, não é uma integração, mas há um suporte financeiro para desenvolver uma área terapêutica, onde deve haver ou equity, ou royalties, ou alguma coisa. Portanto, a Big Pharma já faz risk isso. sharing. Um risk sharing, provavelmente. Num dos casos não será risk sharing, porque são realmente startups, mas claramente em que integram, em que suportam a investigação. Agora, há um estudo muito engraçado, e se calhar confirmando o que o Luís e o Miguel diziam, é que cada vez que nós integramos as startups dentro das grandes farmacêuticas, o que vemos é que a retenção de talento dos investigadores diminui 13,5% e o número de patentes citadas cai em 35%. Ou seja, quando os tornamos parte daquilo que é a organização Big Pharma, eles tornam-se menos inovadores e disruptivos. Portanto, a Pharma não tem um ambiente de inovação? Provavelmente tem um ambiente mais castrador de inovação do que será uma startup, e percebe-se, não é? Porque de facto as regras são diferentes. Portanto, o melhor é suportá-las e não integrá-las, provavelmente. Só se calhar intervir aqui, não sei se posso, Rafa, mas dois ou três pontos que me estão a surgir até destas duas intervenções. Em primeiro lugar, acho que a questão da nossa divisão de considerar apenas este modelo de incubação, porque traz sugere logo um conjunto de ideias, mas eu penso que a própria maneira e forma de estabelecer, digamos que, projetos colaborativos com empresas pode ser de múltiplas maneiras. Um deles, obviamente, é por financiamento, por capital de risco. Há empresas farmacêuticas que têm venture funds e, portanto... o Luís referiu isso a semana passada. Há também outra situação que penso que é importante, que é a abertura das suas bibliotecas de alvos a parceiros privilegiados para investigação. Portanto, já também é um caso em que isso acontece e, portanto, mantém-se o que penso que há é muita, digamos que, um interesse de parte a parte de que cada um desempenhe bem o seu papel. A inovação farmacêutica das Big Pharma é uma inovação de escala, é uma inovação que já se está a preocupar como é que eu coloco este medicamento no mundo inteiro de forma consistente e portanto, tem uma lógica completamente diferente, enquanto que as biotecnológicas, elas têm mais liberdade para procurar novos alvos terapêuticos e novas formas. Há, no entanto, aqui um ponto que eu gostaria de trazer, que é um tipo de biofarma que está a começar a emergir, e os dados são ainda relativamente ténues, mas já são expressivos, que se chamam os Emerging Biopharma, que são aquelas empresas farmacêuticas da biotecnologia, que por virtude dos deals e, digamos que das vendas, dos licenciamentos já conseguiram fazer, já têm alguma capacidade financeira para jogar o jogo dos grandes. E estas Emerging Biopharma são definidas mais ou menos como as empresas que têm volume de investigação já na casa até 200 milhões de dólares. Portanto, já não são empresas propriamente pequenas. Não nasceram para acabar startups. E já são aquelas empresas. E o que acontece é que estas empresas, com esta definição, em algumas áreas já representam 60% dos ensaios de fase 2, o que já é muito expressivo.
Portanto, estamos a chegar aqui a um ponto em que temos quase que três patamares diferentes, o patamar da investigação fundamental e o early trials, em que aqui o salto maior é quando eu passo da investigação pré-clínica para as primeiras fases de investigação clínica, e obviamente aí digamos que as transações que são feitas ainda têm valores financeiros modestos. Quando passamos para a fase da conclusão dos ensaios de fase 2, aí a dimensão e a decisão de passar para uma fase 3 já envolve recursos financeiros diferentes. Até porque aqui já, mesmo na fase 2, a obrigação de poder produzir em quantidade, em ambiente certificado por GMP, por boas práticas de fabrico, já obriga a uma capacidade instalada diferente. Uhum. E diga-me uma coisa, sentiu este ambiente de inovação diferente quando chegou à LX Bio, por exemplo, em relação à sua experiência anterior na Big Pharma? Claramente, aqui talvez, eu observei, digamos que na Big Pharma, sobretudo de cariz português, estas áreas têm menos pressão. Normalmente as empresas a nível nacional apresentam os medicamentos já em fase muito tardia. Normalmente começamos a trabalhar estas áreas já na reta final dos ensaios de fase 3 e, portanto, já temos, os ativos já são ativos muito consolidados. No entanto, obviamente que também tive eu próprio experiências de pequenas empresas que começaram por ser precisamente startups e que trabalharam precisamente e que acabaram por ser, numa fase inicial, ser incluídas. E muitas vezes houve a preocupação de, como disseram há pouco, de lhes preservar a identidade, isto é, passaram a fazer parte integrante da empresa-mãe, mas foram mantidas de uma certa forma como uma equipa, ou digamos como uma estrutura com algum grau de autonomia. E portanto há aqui, digamos que este cuidado para que não ao fazer esta aquisição, e aqui é um caso de aquisição, que esta matriz de investigação e de inovação não se perca. Uhum. Miguel, diga-me uma coisa, nós somos um país cheio de startups, não é? Algumas nem nunca apresentam um produto, mas isso é outra coisa. Acha que, sobretudo tendo em conta esta questão que o Luís levantou aqui, destas novas emerging biofarmacêuticas, nós podemos ter no futuro ou a breve prazo uma startup que passe de startup e que comece a jogar o jogo dos grandes de facto, não estando disposta a vender? Ou acha que elas nascem mesmo já com este objetivo e o Luís traçou ali o milestone dos ensaios de fase 2? Está a falar portuguesa? Eu estou a falar, eu sou um cidadão do mundo, homem. Não. Como diz o Luís, isso depende muito do o que é que eles querem ser na vida, digamos assim. Exatamente. Pronto. E podem exatamente ir vendendo, até ter volume, e que eu acho que é interessante, suficiente para depois não precisarem do financiamento dessa forma, mas financiamento que lhes permita ter um crescimento exponencial ou sustentável. Isso depende de quando eu comecei, ou o grupo começou comigo, o que é que se vê. É a tal visão, quando se diz a companhia tem que ter uma visão, não sei, é exatamente isto. Não? Eu quero ser um player ativo no futuro. Como é que eu vou fazer? Vou fazer primeiro desta forma, depois desta e depois chego lá. Pronto. E haverá de certeza companhias assim. No entanto, o que se tem observado, e o Luís aqui pode-me corrigir, é que há uma certa altura que o dinheiro que aparece à frente é de tal maneira atraente que não se resiste assim tanto como isso, sempre com a mente que agora que eu tenho este dinheiro vou fazer outra coisa, não é? E vou voltar a começar ou vou para outra área, ou vou pôr-me a gozar este valor. Mas isto é o ciclo de tudo em todos os negócios. Eu já identifiquei uma ou duas destas emerging que de certeza vão lá chegar, porque aquilo que querem é exatamente ser um player válido, não é? As farmacêuticas começaram todas
maior parte delas pós-guerra, a fabricar em massa. Depois começaram umas, quase todas, a fazer investigação in-house, secreta, não é? Pronto. E umas desenvolveram mais, depois umas especializaram-se mais em investigação em áreas muito específicas. Uma delas, a Novo Nordics, que manteve-se ali na diabetes, na metabolismo, não saiu dali nunca. Tornou-se provavelmente um dos tops nessa área. Há uma certa altura que isso já não é possível de manter e, portanto, começaram ou a adquirir outras companhias, e ao adquirir outras companhias adquiriam outras áreas terapêuticas, outras de investigação, mas não era fácil de gerir a Pfizer fez isso muito, gerir este bolo tão grande, porque de repente pôr várias culturas numa cultura é preciso ter umas mãos muito específicas para fazer isso. E o mundo explodiu tecnologicamente com formas de conhecimento e bases de dados e data mining, inteligência artificial que nós estamos sempre a falar, etc, etc. E depois há uma certa altura que é óbvio que é melhor não ir lutar contra uma tendência, aliás, porque até financeiramente me é rentável. Portanto, eu também acho que não será um objetivo das Big Pharma irem abafar isto tudo, porque este método está a ser excepcionalmente rentável. Ou é potencialmente muito rentável. Agora, vêm novos players, até pode haver players eu não sei se o Luís conhece alguma, de fusão de 2 ou 3 destas emerging que se começam a fundir e tornam-se um caso sério. Não sei, Luís, conhece alguma nesse estilo já? Não conheço, não, mas é possível. É perfeitamente possível fazer, digamos que processo de combinação. Aliás, há uma coisa que pode indicar algo nesse sentido, que é o seguinte, e acho que acaba por responder também um bocadinho à questão que o Paulo acabou de referir, de se nós podemos ter ambição de termos alguma, digamos, emerging biotech. Eu acho que o ideal seria, para nós, o importante era, em vez de termos 5 ou 10 mesmo que pudessem fazer que chegassem, pelo menos nesta fase, que chegassem estes emerging biotech e tenham esta capacidade financeira de chegar, digamos, a uma intensidade de R&D de 200 milhões, mas se calhar aumentarmos o tecido daquelas que já podem fazer, já têm alguma capacidade. E explico porquê. Porque o que nós primeiro temos que tentar desenvolver é criar aqui um ambiente e uma pequena rede que não aposta apenas num único caso. Porque normalmente isso não traz muita atração. E para isso é preciso nós termos um bocadinho alguma atenção sobre onde é que neste momento está a intensidade tecnológica. A intensidade tecnológica em termos de investigação científica, posso-vos dar aqui 2 ou 3 números. 70%, isto dados do ano passado, até de uma consultora que todos conhecemos, mas 70% do que está a ser investigado hoje em dia está a acontecer em 4 áreas terapêuticas. Está a acontecer em oncologia, em imunologia, está a acontecer em neurologia e na área do metabolismo. O metabolismo, lá dos sensos, aqui podemos incluir também a diabetes e a obesidade. Portanto, são estas 4 áreas que estão a trabalhar. E depois, do ponto de vista das plataformas, as áreas tecnológicas em que se está a trabalhar são essencialmente terapêuticas génicas, terapêuticas celulares, anticorpos e RNA. São estas as áreas que têm maior intensidade de investigação. E também há aqui um ponto importante, é que o mapa em si, de onde é que esta investigação está a ser feita, eu acho que temos que ter aqui também atenção com quem é que... Portugal é muito periférico, não é? E, portanto, se nós quisermos ter alguma coisa algum papel a desempenhar a uma escala internacional, porque hoje em dia só se pode fazer isto a uma escala internacional, é ter esta visão de que um dia alguma destas empresas nacionais vai ter a capacidade de colocar um dos seus ativos numa escala, no mínimo, europeia. Então temos que olhar um bocadinho para isso, onde é que está a intensidade. E há aqui alguns dados que são importantes. A Europa, neste momento, em termos de ensaios clínicos, baixou muitíssimo. E isso é uma área que nós temos que refletir, porque a Europa tinha,
Em 2010 tinha 45% dos ensaios clínicos de todo o mundo, hoje tem 20%. Baixou para menos de metade. Os EUAs os Estados Unidos mantiveram, mas a China passou de 1% em 2010 para 30%. E, aliás, nós conseguimos ver isso muito facilmente quando vemos as publicações. Cada vez vemos mais publicações chinesas nestas áreas de investigação. Portanto, esse é um ponto importante, os locais onde a investigação está a acontecer. Sobretudo em investigação de translação, já estão, as geografias estão a mudar um bocadinho. E no caso das patentes, a mesma coisa. A propriedade intelectual que há uns anos atrás a China não tinha expressão, hoje em dia já tem 10%. Na Europa mantém-se na casa dos 18, 20%. E os Estados Unidos 40%. Todas as patentes ocorrem nos Estados Unidos. Quando a gente fecha na Europa, a detenção de patentes, mais de metade está num eixo que se situa entre a França, a Alemanha e a Suíça. Metade das patentes europeias na área da investigação farmacêutica. Depois há um conjunto de países que funcionam quase como nós de investigação e que trabalham muito, redistribuem projetos de investigação, que são a Holanda, a Bélgica e os países nórdicos e o Reino Unido. E, portanto, o que nós temos que fazer é pensar um bocadinho, nós só podemos ter uma capacidade de desempenhar um papel se nos aproximarmos destas plataformas tecnológicas, destas áreas terapêuticas e trabalhar com estas equipas provenientes destes países. O nosso problema tem sido de dispersão. Isto é particularmente importante para um país que tem os recursos que tem, não pode ter o luxo de fazer a dispersão. Deixa-me, que este é um assunto querido de não. Já o Porter dizia isso, não é? É um assunto que não se trata. É assim, nós nunca conseguimos ter uma farmacêutica, como lhe chamam os jornalistas, não é? Uma farmacêutica de peso, porque não é possível juntar as que juntas poderiam ser uma. Acha que... Mesmo assim poderiam não ter dimensão europeia, hein? Se juntasse aquelas... Todas... Não, mas se juntássemos as portuguesas daria 1,1 bilhão, não Sim, tem mas... dimensão europeia. Mas acha que temos aqui um fantástico mundo novo em que se calhar podemos lá chegar? Temos, mas Portugal vive... Mas o Luís acabou, que está lá a jogar o jogo, acaba de dizer... A inovação do Luís, nós temos inovação em Portugal, inovação CIFID, portanto financiada, e nós vemos que a inovação farmacêutica em Portugal, não só mas farmacêutica, mas toda a outra, eu penso que 2024 deve ter sido 2,4 bilhões o investimento feito pelas empresas, dos quais 850 milhões foi créditos fiscais em IRC por investigação em ID, que significa, primeiro, que a investigação que está a ser feita tem valor, porque o Estado aceitou-a como uma despesa, o Estado, a ANI e a Administração Tributária, e, portanto, eu acho que o nosso modelo de investigação ou está na academia ou está assente em crédito fiscal. Nós, na prática, não temos venture capital e esse é que é o nosso problema. Ou seja, procurar 1 ou 2 milhões de investimento em Portugal lá fora é o mesmo procurar 100 ou 150 ali na costa este ou oeste dos Estados Unidos. É verdade. Não é? Portanto, ou seja, e eu presumo que esse é um dos problemas que o Luís certamente se debate todos os dias, é como é que eu financio um estudo fase 2B. 2A, um estudo que é barato, não para os nossos bolsos, mas para uma empresa normal farmacêutica. Quanto mais para um estudo em que já tem doentes, em que vai ter de ir buscar doentes aos vários países, em que está a preparar já o market access, que essa é outra questão que o Luís falou muito bem, e então falando de um estudo fase 3. Portanto, nós não temos, em Portugal há um fundo que foi criado há 2 anos, que tem 51 milhões de euros angariados para investir em early stage, portanto, venture capital, mas que digamos que 51 milhões não é suficiente para investir, seja no que for, e que, portanto, nós como país falamos muito e depois na prática não pomos aquilo que falamos em prática, que é, nós devíamos ter uma estrutura de financiamento para investigação e inovação, não só assente no plano CIFID, e mesmo no plano CIFID depois o fisco não pode ter os olhos tapados, a ANI aprova os investimentos e depois o fisco, claro, como quer cobrar impostos, não quer aceitar os créditos fiscais, portanto questiona tudo e mais alguma coisa sobre o que é CIFID, portanto é bom que um dia se entendam os dois
nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro. Uma visão estratégica. O Sr. Primeiro-Ministro. Também você pede logo tudo. E depois devíamos criar, e por ter aproveitado o PRR, acho que ajuda em parte, embora no PRR temos 2 ou 3 projetos farmacêuticos, que é uma coisa impressionante. É uma área crítica para o país, mas depois o Estado não o reconhece como tal no dia-a-dia. Portanto, ou criamos aqui um modelo de estrutura de financiamento, porque nós produzimos patentes, isso já vimos. Há empresas, muitas como a do Luís, com muitos, já o Proof of Concept já está feito, portanto, e que se calhar vão morrer no caminho porque não têm financiamento, porque o próprio país não criou uma estrutura de financiamento ou um modelo de financiamento, e financiamento não é pôr dinheiro, é atrair empresas para Portugal que ponham dinheiro, para poder claramente fazer com que estas empresas que já estão no estadio, pelo menos já passaram no inicial, sobrevivam. E o erro é esse. Até porque eu li uma opinião muito, preparando esta nossa conversa, li uma opinião muito, muito interessante e que me deixou a pensar, de alguém que dizia que, bom, nós já não estamos naquela fase em que vocês têm que se preocupar com a molécula, não é? Com a startup, a molécula é isto, pronto, vendi, adeus, porque um lançamento envolve a criação de um ecossistema quase, com o regulatório, com o market access, com as relações com os profissionais de saúde, e que neste momento, mesmo para a Big Pharma, já é muito mais apetecível, ou começa a ser só apetecível, a partir do momento em que já estamos para lá do Proof of Concept, não é? E já temos uma estrutura que garante mais facilmente o sucesso. Acredita nisso também, ou ainda estamos eu acho que neste momento provavelmente o exemplo da empresa do Luís é igual. Não basta a molécula, não basta a bancada, tem de ter a estrutura regulamentar. O Luís claramente tem uma função que, se isso não acontecesse, não faria sentido numa empresa como a do Luís, portanto, que é a relação, como é que eu vou abordar o mercado, como é que eu vou abordar os stakeholders, portanto, tem de ter uma função regulamentar. Mesmo estudos clínicos sendo feitos através de um CRO, vai ter que ter a capacidade de os contratar e, portanto, selecioná-los e depois fazer auditoria, fiscalização. Tem que ter a área de supply, porque depois vai ter que pelo menos abastecer o princípio ativo para que chegue ao doente. Portanto, ou seja, eu acho que as Big Pharma já não estão na fase em que encontrou a molécula e já chega. Já tem que ter uma estrutura substancialmente mais valorizada, que também vai ser valorizada depois pelas Big Pharma, mas tem que ter claramente uma estrutura, o que complica mais quem é empreendedor, porque isso implica mais custos, implica uma visão de gestão que, por norma, o próprio empreendedor pode não ter, se for o investigador, e daí que haja incubadoras, haja academia que pode suportar, mas depois chega a uma altura em que vai precisar, mais uma vez, da gestão, não só para o dinheiro, mas também para a gestão, não é? Portanto, eu acho que já não chega aquela visão purista do investigador na bancada a descobrir a pólvora, não é? A molécula que tanto queríamos, e depois, sim senhor, entrega à Big Pharma. Eu acho que a Big Pharma já não quer isso. Até para poder fazer uma apresentação do próprio projeto, já precisa de competências de gestão, porque senão a Big Pharma nem se interessa, não é? Porque todos os dias devem chegar milhões de projetos desse tipo. Era isso que eu ia perguntar, precisamente ao Luís, que tem esta consciência também, e como é que estão a resolver o problema? Deixa-me só fazer aqui digamos, uma ponto que o Nelson acabou de dizer. Construa. Nós já falámos, pronto, um dos pontos principais, falámos da questão da investigação e do foco nas plataformas e nos alvos terapêuticos. Esta questão primeira que o Nelson referiu, do acesso a capital, é crucial, porque é isso que vai fazer algum tipo de alavancagem e passarmos por um patamar diferente. Depois, precisamente a parte da entrada nos First in Human é a parte em que, passa a expressão, a academia encontra, digamos que, a regulação. É a primeira vez, é o primeiro choque. É um choque às vezes um bocadinho cultural, no sentido que uma coisa que acontece, uma investigação que nasce num laboratório, eu agora tenho que a validar em humanos, e como eu tenho que a validar em humanos, eu tenho que cumprir estas etapas de uma forma totalmente diferente, reprodutível. Porque se não estivermos, e portanto aí há na prática, do ponto de vista até, Portugal deveria olhar um bocadinho para esta questão de qual é não é propriamente investigação, mas acaba por ser uma pré-condição infraestrutural para a investigação, que é dotar Portugal de unidades certificadas, certificadas quer na ótica das boas práticas de laboratório, para as primeiras fases,
sobretudo logo nas fases iniciais, e a seguir a certificação de boas práticas de produção de lotes mais pequenos e de lotes maiores, digamos que, mas na prática não há medicamento experimentado em humano se não passar por um processo de produção numa unidade certificada. E, portanto, este investimento infraestrutural, eventualmente com um apoio governamental, poderia ser uma área com um efeito de alavancagem sobre o setor bastante grande, e depois continuar algum trabalho que já está a ser feito no apoio às empresas de proteger os seus ativos de propriedade intelectual e apoiar as empresas em estadios mais maduros de começarem a estabelecer as suas networks do ponto de vista de business development, se quiserem, da parte dos contactos de colocação destes ativos nos mercados internacionais. Portanto, há aqui atividades paralelas à investigação que têm efeitos de alavancagem sobre todo o tecido empresarial. Em termos concretos, o que é que acha que o governo ou as entidades poderiam fazer para além desse investimento infraestrutural, que eu já vou perguntar ao Miguel se ele acredita que vai ser feito? Em termos de apoio ao negócio, por exemplo, acha que tem a ver com as agências de internacionalização? Eu acho que é preciso ter primeiro esta discussão de identificação de quais são as áreas ou os setores. Isso tem que ser, obviamente, feito expondo a Academia Portuguesa e estas startups precisamente a estas áreas de tentar, não digo condicionar, mas de direcionar mais a investigação para estas áreas em que nós tínhamos essa capacidade, tínhamos uma capacidade mais pronunciada. Acho que é uma das áreas. Obviamente, por via dos financiamentos, acaba por ser sempre uma das áreas de excelências, isto é, eu consigo direcionar ou incentivar o investimento e a investigação nas áreas que eu achar mais interessantes, e isso acaba por ser sempre uma forma de trazer, digamos, as unidades de investigação para uma área em concreto. Eu penso que seria mais por aqui. Muito bem. Miguel, acredita que pode haver investimento infraestrutural na área farmacêutica em Portugal? Se estivermos a pensar ao nível que o Luís estava a falar. Eu esqueci-me de falar também dos biobancos e da parte de infraestrutura em biobancos. É uma coisa importante. Isto tudo depende da estratégia do país. Não é? Aquilo que o Luís falou não é o Luís que se lembrou. Não é? Ou seja, ele pensou, mas também outros pensaram e outros falaram já. São os passos que muitas vezes nós não damos. Não é? Ou seja, em quase todos os nossos negócios nós somos bons a criar, não é? E às vezes conceitos que são inovadores, etc. Mas depois são raros as vezes que nós conseguimos fazer o passo de formalizar a nossa ideia. Temos a Via Verde, por exemplo, que é fantástica no mundo. Aquilo foi um grupo de pessoas que além de depois na altura deu o passo, soube fazê-lo. Mas não temos muitos exemplos mais. Na farmacêutica, as nossas portuguesas tentaram fazer isso, com um sucesso limitado, vamos ser honestos, muito limitado, mais publicitário do que é bom, ou seja, nós devemos mostrar as coisas. Estes passos de criação de infraestruturas e de criação de uma mentalidade para nós atingirmos objetivos que nós achamos corretos, é algo que provavelmente nós poderíamos conseguir fazer se alguém de fora o fizesse. Ou seja, disse que nós tínhamos um potencial grande e que é melhor pôr cá as coisas para eles trabalharem, para eles depois trabalharem. Porque geralmente do nosso lado nós vemos que investimos muito pouco na área da farmacêutica. Podíamos ser competitivos, podíamos estar a tentar ir buscar outra vez as fábricas de pequena produção ou de lotes limitados para... Não estamos a fazer nada disso. Não há incentivo para isso. Portanto, no geral, não se pensa muito nesta área como uma área estratégica em que Portugal poderia tornar-se mais competitivo. O Luís falou ali de vários vetores e várias áreas de investigação. Valerá a pena um país como Portugal jogar fora destes setores? Provavelmente não. Mas, ou se calhar só valeria a pena jogar mesmo fora dos setores, mas era precisamente alguém que pensasse. Não é? Pronto, não, e que tivesse algo muito específico para fazer.
Senão, as coisas provavelmente têm que ser dirigidas, porque quem paga, não é? Quem investe, investe com coisas pré-determinadas. Não investe em ideias que surgiram. Portanto, é assim que a área terapêutica. Isto é nos calos dos dedos dos pés direitos. Não tenho. Não, mas espera aí, é revolucionário, isto resolve. Não, mas eu não tenho interesse. Eu tenho interesse na oncologia, tenho interesse aqui, eu tenho. E como é que você faz o desenvolvimento? Eu não vou fazer. Não é? É tradicional. Eu vou só na parte genética, o RNA, por exemplo. E os fundos estão aí. Porquê? Porque os fundos é para ganhar dinheiro, não há dúvidas. Portanto, já avaliaram os riscos e as possibilidades de sucesso em cada uma destas áreas. Se nós quisermos remar contra essa corrente... Eu acho que só havia uma forma disto funcionar. Primeiro, não acredito que o Estado vá fazer. Ponto. Eu tive em 2 conferências engraçadas em 2 semanas. Uma delas foi o Portugal Capital Markets esta semana. E percebi que o dinheiro, portanto, os mercados de capitais não querem saber da farmacêutica em Portugal. Ponto, nem foi referido. O segundo foi a reorganização do Estado que o Sr. Ministro o Gonçalo Matias quer fazer e percebi que tem uma ótima intenção, tem um muito bom diagnóstico, mas que vai sofrer os obstáculos das corporações, da ineficiência burocrática portuguesa e, portanto, não vai conseguir tão rápido como pretendia. E isso também reflete-se naquilo que estamos a discutir agora. Se Portugal quiser fazer isto, vai sofrer todos os obstáculos que o Sr. Ministro vai sofrer para reformar o que quer que seja. Onde é que eu acho que seria uma solução? Primeiro, replicar o modelo do AICIB. O AICIB é a Agência para a Atração de Estudos Clínicos para Portugal, que é público e é privado. Metade é público, metade é privado. O gestor do AICIB é um gestor público, mas que há claramente os KPIs são definidos em conjunto entre o público e o privado e a Apifarma está no meio. Está a ter resultados não extraordinários, mas muito bons, com crescimento de 30% a 40% de atração de estudos clínicos para Portugal. Porquê? Porque de repente há um investimento privado em paralelo para, por exemplo, criar um site, que era uma coisa que andavam há 10 anos para criar um site de depositório de informação e, portanto, replicando este modelo para aquilo que o Luís estava a falar, provavelmente haveria muito mais rapidez, muito mais celeridade e com alguma contrapartida fiscal as próprias empresas iriam investir neste tipo de dinâmica. Mal é que não há estratégia para o país nesta área, portanto vamos viver, o próprio setor vai tentar atrair, neste momento o setor quer atrair estudos clínicos, porque isso realmente é de retorno rápido para as instituições, é muito rápido para os doentes, é muito bom para os profissionais de saúde, e aquilo que o Luís fala é algo que nos vai dar um médio prazo, 5 anos para cima, não é? Portanto, ou seja, daqui a 5 anos ia ter um ecossistema bom. Portanto, a não ser que haja alguém que esteja ligado à inovação dentro da administração pública e do governo, eu não estou a ver que isso vai acontecer. Mas este modelo iria funcionar de certeza. Eu ainda gostava muito de falar de recursos humanos e da sua movimentação entre destas áreas, entre as startups e a Big Pharma. São colaboradores de milhões, basta olhar para o Luís e para o Miguel. Até começando lá, eu ali pelo Luís, mas já não vamos ter tempo, infelizmente, portanto vamos agendar essa conversa para uma outra oportunidade. Não vos vou deixar ir embora sem darem as vossas sugestões, mas este mês vou dirigir as sugestões e o que nós pretendemos é prendas de Natal. Nelson, que prendas de Natal é que vamos sugerir aos nossos ouvintes? Eu o que gosto de receber dos meus filhos é um postal não desenhado por eles. Sim, tá? Não, eu, por norma, a melhor prenda de Natal que eu recebi, que eu vou sugerir outra, mas tem um interesse próprio, é que façam um álbum dos melhores momentos que viveram, por exemplo, em família, um álbum de fotografia, não é nada barato, mas também não é nada extraordinariamente caro, e que entreguem quem gostam, porque são aqueles momentos que passaram juntos, que vão ficar imortais, e nós agora, como temos o telemóvel, não imprimimos, e acho que é daqueles livros que vale a pena voltar muitas vezes, e é a melhor prenda que me podem dar. O segundo da prenda de Natal que podem dar é fazer uma doação à Fundação Marquês de Pombal, do qual eu sou presidente, que tem 80 crianças que acompanha regularmente e que vive também daquilo que é a gratidão dos outros em relação à responsabilidade social que nós temos. E 1 euro ou 50 é tão bom para nós e para os nossos miúdos como tudo.
e que depois Muito que tenham um Feliz Natal, e a melhor prenda que eu acho que podem dar é estar presente. Fica a sugestão. Luís, quer sugerir ofertas de Natal que os nossos ouvintes possam aproveitar? Eu seguramente não sou a pessoa mais adequada a isso, normalmente há de ser sempre, mas eu acho que, segundo aqui o Nelson, neste ponto, acho que o importante é mesmo a nossa presença e estarmos lá no Natal, convivemos com a família. Eu tenho a tendência de, muito tardiamente, é que faço as minhas compras de Natal, mas tento fazer um esforço muito grande de pensar na pessoa a quem eu estou a dar a prenda. Isto é, não ir pelaquela lógica de entrar mais uma agressão de vinho. Não, tento pensar na pessoa a quem destino a prenda e tento que aquilo que estou a oferecer tenha significado para ela, tenha utilidade para ela, ou reflita alguma coisa que eu conheço dessa pessoa. Sou bem por aquela prenda indiscriminada. Muito bem. Há sempre um Miguel sem ideias que nos oferece um par de meias. Eu nunca ofereci a ninguém, mas um par de meias ainda nunca ofereci, mas pode ainda dar os Eu recebo e são bem úteis. Deixem que os como é que eu vou explicar isto? Eu diria que é um quadro da Eu não esposa gosto do Miguel. Natal. Pronto, portanto não me sinto motivado pelo Natal. Portanto, sei que eu tenho que fazer, tenho que passar. Pronto. Se eu passar o mais rápido possível, eu fico muito contente. De Natal. Fala. Pronto. O Miguel é um reacionário, é impressionante. Por isso, não sou a pessoa mais indicada para me fazer a pergunta sobre os presentes de Natal. Mas há uma coisa que a mim, que você é indescritível. não sendo eu um homem do anti-mercado, pelo contrário, eu acho que se devia pensar um bocado nos exageros e nos desperdícios que nós Fazemos no Natal. que fazemos no Natal, de uma forma que não é justa para a sociedade e que devemos pensar. Eu dou presentes de uma forma muito simples, pergunto às pessoas o que é que querem e depois está mais ou menos dentro do meu do meu valor. Uma garrafa de vinho. Perguntem às pessoas porquê, porque eu acho que dar coisas que depois não são usadas ou não são utilizadas é um desperdício muito grande que eu acho que não devemos fazer. Tanto que dou prendas de Natal antecipadas, porque às vezes as pessoas precisam antes, então toma lá. E depois então para o Natal já está dado. Por isso é rápido. Mas este era o meu conselho, é que se olhasse para aquilo que realmente faz falta. E, por exemplo, nas crianças, ficam cheios de brinquedos, não fazem um mínimo de ideia o que é que vão brincar, não é? Aquilo dura uns dias e depois as pessoas concentram-se, os miúdos, como nós fizemos, concentramos nos 2 ou 3 brinquedos que é aqueles que verdadeiramente queremos, e aquilo é um desperdício impressionante de dinheiro. De dinheiro eu sei que toda a gente tem que viver e as lojas têm que viver, etc, mas que se concentrem em algo que seja útil, mas o útil é o utilizável. Nas crianças é muito complicado, mas estar a dar meias, roupas, pijamas e não sei o quê, a certa altura fica com 25 pijamas, 42 pares de e é a mesma coisa de desperdício. Em relação aos brinquedos, vou voltar a puxar a brasa à minha saúde. Vamos acabar, mas a Fundação aceita que brinquedos queiram, nós aceitamos, temos mas durante o ano inteiro, não é? Durante o ano inteiro, mas no Natal especialmente, porque há muitos miúdos que não têm prendas de Natal. E era uma coisa que eu fazia, que era que os meus miúdos, quando eram mais pequenitos, obrigava-os a tirar uma das prendas novas, porque eles das antigas dão sempre. O difícil é das novas, para poderem ir dar uma instituição. Na altura era outra, agora já não tenho criança, já não dou à fundação, mas quem quiser dar, desculpem lá a publicidade, mas não, é bem-vinda neste caso. Mas é uma das coisas boas a fazer, é olhar e dizer, olha, escolhe uma das novas, não é? Para saber que tem de abdicar de alguma coisa. Já que tivemos a conversa, deixamos estas pessoas irem embora. Vamos. Luís, um abraço. Miguel, um grande abraço ao Luís. Já, abraço. Fica prometido que bom Natal a todos. Não. Nós voltamos a Natal. Como somos pessoas que pensam estrategicamente e a longo prazo, já deixamos as prendas para poderem fazer as suas compras tranquilamente. Onde é que estamos? Não é?
Voltamos O meu antes par do de Natal até dezembro. Luís, muito obrigado, um abraço. Ao Brasil, Tirem-me daqui. Feliz Natal. As minhas piugas, não.